queria primeiro, antes de falar alguma coisa, quero dar oportunidade para o meu discípulo Diego, que é um filho. Essas cartas de Paulo são muito fortes. E dentre essas cartas, Paulo vai falar de um filho na fé que ele tem. O nome dele é Timóteo. Então eu quero convidar meu Timóteo para dar uma saudação para os irmãos aqui nesta manhã. Graça e paz, igreja. Amém? É um privilégio estar aqui nessa cidade, ter um momento com vocês aqui. Eu já estive aqui a trabalho há muitos anos e dessa vez estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais, estar caminhando com o apóstolo. Então, assim, eu tenho certeza que aquilo que vocês irão receber hoje vem diretamente do céu, porque o nosso apóstolo ele é realmente um instrumento na mão do Senhor. Então, tudo aquilo que eu tenho participado junto com ele, estando com ele, próximo dele, o Senhor possa também estar derramando na vida de vocês hoje, tá? Quero reiterar aqui meu prazer, minha alegria de estar com vocês aqui, nessa igreja tão abençoada. Amém? Deus abençoe vocês. O apóstolo está cuidando da minha garganta ali. Gente, shalom mais uma vez, bom dia. Dá um shalom mais alegre aí, irmão, por favor, me ajude. Aí, glória a Deus, bom dia. Ô Jesus, é difícil economizar na voz. Quem canta, quem prega aí sabe, não é brincadeira. Eu preguei nessa madrugada lá na Aliança, preguei na madrugada passada, tem mais 2 madrugadas para pregar ainda. E depois tem um seminário para fazer. Estou pedindo, Deus, me dá força aí. Eu creio que o Senhor fará em nome de Jesus. Eu não podia deixar de vir aqui. Tinha falado para o apóstolo, domingo que vem eu não consigo, que eu vou estar ministrando. Mas eu sempre desejo estar com vocês. E corri para cá, dormi umas 2 horinhas e pouco, porque eu fiquei desde as 11 e pouco da noite, acordado até 6 e alguma coisa da manhã, preparando para ministrar e depois recuperando para ver se o sono aparecia. Não é brincadeira, mas Deus é bom, né? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra muito forte da parte de Deus. Deus colocou no meu coração. Mas antes de falar, eu quero louvar a Deus por vocês, de verdade. Eu tenho sido muito honrado pelo Espírito Santo por conhecê-los. Conhecer o apóstolo Ramon. E só para ajustar esses anos de relacionamento, já passam de 25 anos. Eu vinha contando para o Diego, eu não falei o nome do bairro, Campos Elísio, Lírio dos Vales, essas regiões lá. E eu ia de manhã cedo na casa dele, 6 horas da manhã, estava lá, acordando o apóstolo para a gente orar. E o apóstolo Ramon é uma figura. Mas, rapaz, 6 horas da manhã, Raimon, e às vezes antes até, né? Eu falei, sim, mas é porque ele fazia uma vitamina de banana com chocolate que eu nunca tinha visto na minha vida. Que vitamina maravilhosa. Em um tempo difícil, você não pode perder uma vitamina dessa, né? Então eu pegava o ônibus e ia lá na casa do Ivo, né? Nos fundos da casa do Ivo. E eu acordava após Ramon para a gente orar. Mas eu também estava interessado na vitamina. E é por isso que eu fiquei forte. Deus é muito bom. Eu tive a honra de conhecer os pais, o pai do Weimar e do Francisco, né, do Isaías, de comer lá na casa de vocês. Rapaz, eu devia ter eu devia ter feito que nem Jesus. Eu tinha que ter me oferecido para comer lá de novo, mais vezes. Que agora ele está comendo com Jesus lá na glória. E para eu comer com ele agora vai levar um pouquinho de tempo, mas... Deixou? Perdão, tá? Porque os irmãos aqui é muito parecido, eu achava que era só eles, né? Glória a Deus. Então agora está lá cuidando da casa. Vou ter que ir lá, irmão, visitar essa casa, né? Eu comi uns peixes lá uma vez, gente, que maravilha. Quanto esse homem de Deus transmitiu amor. Isso que o apóstolo está falando para vocês, para a minha vida. Como é bom ver esse homem de Deus servindo aqui, o esposo da pastora França. Eu não guardei o nome do irmão ainda. O Naldo. Gente, Naldo exala Jesus. Que forte. Cada um de vocês que eu tenho tido a bênção de caminhar junto já há mais de 20 anos.
há 25, mais de 25 anos. Só em Curitiba eu vou fazer 23 anos agora. São por aí, em torno de quase de 27 anos, a gente tem essa amizade, essa caminhada de aliança. Sou muito honrado. Ver essa menina aqui, ó, servindo a Deus, louvando a Deus. Eu ouvi o seu testemunho, o apóstolo já me atualizou algumas coisas ali. Continue assim, por favor. Eu vou falar algo aqui hoje que é muito forte. É muito forte. Essa história mexe comigo. Pode ser que um dia eu escreva um livro sobre este homem, sobre essa história que eu vou pregar para vocês aqui hoje de manhã. Tá? A história de Asa, rei de Judá. Eu tenho esse livro na minha cabeça, eu já vi esse livro. Um dia eu devo escrever sobre esse homem. Não só sobre ele, mas ele é o autor principal desse ensino. A gente precisa ver algumas coisas na história de Asa e aprender com ele. Porque ele começou muito bem. E é o ponto que eu estou dizendo para todos nós, para você, para mim, para o apóstolo, para todos nós. Gente, que a gente termine tão bem como o pai do Weimar, pai do Francisco, o pai do meu irmão aqui, da pastora Olenka, terminou firmado na rocha. Sabe, é bom você começar bem, é importante você ter uma arrancada forte na fé e começar animado com Jesus, amando a Jesus, servindo a Jesus. Mas que a gente termine bem também. Eu estou vendo aqui, eu vejo muitos rostinhos de vocês, eu tenho visto vocês há anos e anos perseverando no Senhor, firmados na rocha, nem a máscara não consegue esconder o rostinho dos irmãos, porque eu sei, eu conheço. Eu não lembro o nome de todo mundo, porque esse negócio de nome para mim é um desafio. Mas eu amo vocês demais. Obrigado pelo carinho que vocês têm comigo. E que alegria, como disse João na sua carta, ver que vocês permanecem na verdade, caminhando com Jesus. Amém, pessoal? Amém. Glória a Deus? Então tá bom. Vamos para 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Verso 1 em diante diz assim: Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. 2 Crônicas, capítulo 15. Eu falei 15? Ah, então beleza. Verso 1 em diante. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Este, o Azarias, saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado mais um dia, obrigado mais uma vez. Que privilégio, que honra estar na casa do Senhor, na presença do Teu Espírito aqui com os meus irmãos. Que bom, Pai, podermos Te adorar com liberdade nessa nação. Espírito Santo, obrigado pelo privilégio de estar aqui também com esses amados do Senhor, com Teu filho apóstolo Ramon, com essa igreja linda do Senhor nessa cidade. O Senhor tem exalado o Teu perfume através dessa igreja. Eles não sabem, Pai, mas quantas pessoas têm sido alcançadas pela internet através do trabalho deles. Tem gente que eles nem nunca vão conhecer, mas estão sendo tocadas. Tem gente que eles nem imaginam, admiram o que Deus, o Senhor tem feito aqui, através deles. O Senhor tem sido exaltado neste lugar. Que o Teu nome continue a ser engrandecido através de cada um desses discípulos aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Li esse texto para a gente ter uma base para começarmos. A história de Asa é muito interessante. Ele é filho de um grande rei, o Abias, que também teve uns momentos bons e teve momentos ruins. Eu acho impressionante como algumas histórias dos pais impactam tanto a vida dos filhos. Alguns acabam seguindo no mesmo caminho, na mesma rota que seus pais.
Mas a gente tem que aprender a sempre copiar as coisas boas, os bons exemplos, jamais os exemplos errados. E Asa pegou uma coisa boa. Ele começa a buscar Deus nos seus dias. Essa parte da história está no capítulo 14. Ele assume o reinado após a morte do seu pai. E a primeira coisa que a gente vai perceber é que Deus começa a falar bem desse rei. O capítulo 14, o verso 2, diz que ele fez o que era reto, o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus. Em outras palavras, esse homem não se envolveu com a idolatria. Geralmente, quando vem essa expressão acerca dos reis da Bíblia, é porque aquele homem buscou a Deus. Ele não foi idólatra, ele não se inclinou aos ídolos, mas ele focou no Senhor, ele honrou a Deus nessa questão. E Asa faz isso. Asa propõe no seu coração abolir, inclusive, os ídolos que haviam na terra de Judá, no reino do sul. Ele viu também o seu pai se inclinar para esse lado da idolatria e colocar ídolos em Judá. E ele agora disposto a buscar a Deus, ele começa então a abolir aqueles altares, isso está no verso 3. A Bíblia diz que ele aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto que aconteceu, ele proibiu esses cultos nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, que eram imagens que eram talhadas nas madeiras, nas árvores, lugares de culto nos altos montes, onde tinha ali árvores que eram consideradas sagradas. E ali as pessoas, elas praticavam aqueles rituais demoníacos mesmo, onde havia até mesmo orgias, trocas de presentes, honraria aqueles demônios, aquelas divindades. E Asa tomou uma decisão de abolir com tudo aquilo, e ele destruiu vários altares. Ele estava disposto a honrar a Deus, ele estava disposto realmente a buscar a Deus e levar a nação na direção de honrar e buscar a Deus também. Esse homem fez algo tremendo. O texto diz que ele ordenou, verso 4, que todo Judá buscasse ao Senhor. Estabeleceu um decreto para toda a nação. Imagina, a gente tem um presidente assim, estabeleço aqui no Brasil, todo mundo vai buscar a Deus, viu? 14, verso 4. Ele estabelece uma ordem, e aí ele começa então, não só a buscar a Deus, mas ele também pratica a palavra. E o texto continua reforçando, dizendo que ele trabalhou contra a idolatria. E no final do verso 5 diz que ele experimentou uma grande bênção. Houve paz no reinado de Asa. E é tremendo isso. E nesse tempo de paz e também de prosperidade que veio por causa disso, dessa decisão firme de honrar a Deus, de buscar a Deus, e esse homem começa a construir. A Bíblia diz que ele edificou cidades, está no verso 6, fortificadas, cidades bem estruturadas, com bastante segurança. Naquele tempo era muito importante isso. Tinha muitos inimigos que vinham com seus exércitos, então ele colocou as cidades em segurança. Ele fortifica as cidades porque tinha paz nos dias dele. Essa expressão, a paz, passa a ser uma marca do reinado de Asa. Ele não tem inimigo se levantando contra ele, porque Deus está se agradando dessa busca e Deus está dando a ele paz. Essa palavra paz você vai ver muito na história dele. É uma marca, porque Deus concede isso. Sabe, quando a gente dispõe a buscar a Deus, quando nós nos dispomos, aliás, a buscar a Deus, Deus também nos concede paz. Ele nos abençoa. São tempos que nós crescemos, nós construímos. Gente, começa a buscar a Deus, você vai ver na sua vida, você vai fazer coisas que, quando você olhar para trás, depois de um tempo, você vai observar, meu Deus, como eu construí isso? Como eu cresci tanto? Esse mesmo crescimento que Asa tem a nível de reino, de construir, de edificar, de fortalecer as coisas, estruturar bem, é notável na vida de quem busca a Deus também, gente. Isso é perceptível. Comece a buscar a Deus, você vai ver. Você cresce em todas as áreas da sua vida. Você vê as coisas fluindo, as coisas prosperam, a paz no relacionamento. Um homem que ora, que busca a Deus, ele é um homem que trata melhor a esposa. Não tem lógica. Se você vê uma pessoa que ele busca a Deus e ainda continua com os mesmos comportamentos carnais de antes, esse camarada não está buscando Deus coisa nenhuma.
porque não tem lógica isso. Quando alguém realmente busca o Senhor, essa pessoa passa por mudanças, por transformações. O relacionamento em casa muda. O relacionamento com os filhos muda. A casa entra em paz. A empresa de quem busca a Deus entra em paz. Há prosperidade em buscar a Deus, gente. Amém, pessoal? Amém. E eu quero profetizar nesse ano na sua vida. Você que decide tomar essa decisão de buscar mais a Deus, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Em nome de Jesus. Apóstolo, eu estava buscando menos, então Deus está falando para você que é hora de você buscar mais. Olha, eu orei mais em outra época, e é verdade. Faça uma avaliação, foram os melhores dias da sua vida, foram os dias que você teve mais comunhão com Deus. Você tirou mais tempo com Deus. Tem gente hoje precisando voltar, estou vendo a Lenca ali, olha que linda. Shalom, pastora, Deus abençoe. Tá, eu vi uma chama de fogo ali, falei, não, já sei quem que é. Então, tem gente que pode constatar o que eu estou falando. Se você já teve uma experiência dessa que eu estou dizendo, você vai constatar que naquela época você cresceu muito mais. As coisas fluíram muito mais, você construiu muito mais. Então Deus está dizendo, volte a me buscar. Foi a base do texto que nós lemos aqui, ó, o capítulo 15, verso 1 e 2. Deus diz, se você me buscar, eu vou te deixar me encontrar, eu vou me deixar achar. Me busca. Você vai me encontrar. E é claro que Deus está falando desse encontro de várias maneiras. Você vai encontrar a bênção, você vai encontrar o poder de Deus na sua vida, você vai verificar que Deus vai estar mais presente nas tuas coisas. Gente, que fantástico isso. E Asa viveu essa bênção, experimentou isso. E a Bíblia diz aqui no verso 6 do capítulo 14, que não houve guerra contra ele. Deus segurou os inimigos distante. Imagina que maravilha. Talvez tenha alguém atribulado aqui, passando muita luta, e Deus está dizendo para você, passa a me buscar mais. Eu tenho o poder de fazer esse inimigo ficar distante. Aleluia. Deus vai te dar vitória. Olha que tremendo isso. A Bíblia diz no verso 7, capítulo 14, 7, e disse a Judá, edifiquemos. É hora de construir, esse homem teve entendimento, é agora. O povo está buscando a Deus, nós estamos buscando o Senhor, Deus está nos dando paz, é hora da gente crescer. E aqui diz o texto, ó, que eles edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros, de torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Você vê, ele deixa claro que isso tudo era resultado da busca a Deus. Faz assim como que você está assim impressionado, faz assim, uau. Isso, obrigado. Ajuda, né? Gente, fala para o irmão que está ao seu lado assim, ó, buscar a Deus funciona, viu, irmão? Fala porque às vezes esse irmão não sabe, fala assim, busca a Deus que dá certo. Funciona, gente. Funciona, gente. Gente, e funciona ainda hoje. Dá certo. Que fantástico isso. Eu vou dar um toquezinho aqui para quem prega, os pregadores, né? O pregador que prega sem orar é uma coisa. Quando você busca a Deus, você vai pregar, é diferente, é ou não é? Olha os levitas que adoram o Senhor e ministram a igreja de Deus. Faz o louvor sem orar para você ver. Você até sente parece que tem um peso, né? Meu Deus, parece que não está fluindo. Às vezes até os irmãos estão fluindo, é você que não está fluindo. Aí você busca o Senhor e vai ministrar o louvor, é outro nível. Pode ninguém estar fluindo, você está viajando a unção, você está fluindo, está tudo certo. Foi nome, que culto maravilhoso aquele irmão, às vezes está lá, oh meu Deus. E você, meu Deus, eu fui tocado. É forte demais quando a gente busca a Deus, tudo vai bem. E eles aproveitaram esse tempo, e diz a Bíblia aqui, ó, ele reconheceu, verso 7 ainda, capítulo 14, lá no meio do versículo, ó, de todo, ele diz aqui, ó, nós temos buscado ao Senhor nosso Deus, temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. E o verso 8 diz, eles edificaram, prosperaram, tinha asa no seu exército, olha aqui, 300.000 de Judá.
Que é isso? E de Judá não é brincadeira não. Essa turma da tribo de Judá aqui, esses homens eram muito guerreiros. Olha só. E mais, que traziam pavês e lanças. E 280 mil de Benjamim. Que parceria maravilhosa. Que força. Imagina da tribo de Judá aqui com aquela fama de Davi ainda. Os inimigos ficavam tudo com medo. Ninguém ousava mexer com asa não. O pessoal está muito fortalecido lá. E agora Benjamim também, a tribo de Benjamim com 280 mil de Benjamim que traziam escudo e atiravam com arco. E todos eram homens valentes. Eles ficaram destemidos. Meu Deus. É bom a gente ler devagarinho assim, para a gente perceber o negócio é forte demais. Isso aqui num contexto que eles viviam lá, isso é poderoso. O exército alinhado, todo mundo bem organizado, todo mundo andando em unidade. Você vê a unidade, a parceria dele aqui com Benjamim. As coisas estão fluindo. Está tudo indo bem. E as coisas estavam indo tão bem. Eu vou narrar um pouquinho para vocês aqui, que no capítulo 15, diz que tinha gente lá do reino do norte, vindo para o reino do sul. O pessoal lá do reino de Israel, que ali o reino estava dividido, então você tem dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. Judá e Israel. O pessoal de Israel começou a perceber a prosperidade de Judá, viu que Deus era com esse rei, viu como Deus estava dando paz para eles, sendo que eles lá não tinham paz, e eles começaram a migrar, mudar para o reino do sul. Ficou um negócio impressionante. E o rei lá ficou preocupado. Eu estou perdendo gente aqui. E tinha gente, geralmente, que migra primeiro, a gente tem mais dinheiro. Eu fico imaginando, né? o pessoal que tinha dinheiro, o pessoal que tinha investimento, mudando. Meu Senhor da glória. E o reino do norte ficou preocupado. Eu tenho que arrumar um jeito de parar isso. Porque está indo todo mundo lá para o reino do sul. Deus está com um homem lá. Que é isso, gente? Deus vai te prosperar nesse tempo. Mas é se você decidir buscar Deus. Apóstolo, não dá para profetizar diferente. Não dá, irmão, porque o texto que nós lemos está falando isso. É se. Tem um se grandão lá. É a condição. Obrigado, pastor. A condição está aqui, ó. Se vocês me buscarem, o Senhor falou através desse profeta. Ouvi-me, Asa. Verso 2, 15, 2. E todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, o que vai acontecer? Será que Deus deixa alguém, gente? Sim ou não? Deixa, gente. Está aqui, ó. Será que Deus pode deixar alguém, sim ou não? Sim. Agora vocês ficaram confiantes, né? Porque a irmã já deu uma força aqui, né? Alguém sempre tem que ir na frente, né? Para ajudar, né? Obrigado, tá abençoado. Deus pode deixar uma pessoa, porque aquela pessoa primeiro deixou a Deus. Então ela está certa também. Não é porque Deus deixou, não é porque a pessoa deixou primeiro. E Deus respeita. Quem está gostando aí dessa aula aqui de manhã? Aleluia. Gente, que maravilha estava acontecendo no reino de Judá nos dias de Asa. As coisas estavam indo bem. O Espírito Santo se manifestando, vindo falar com ele. E é claro que esse momento que o Espírito Santo falou aqui é um momento pós uma guerra. Diga, mesmo assim, tendo paz, teve um inimigo que ousou contra Judá. Deus está dando paz para o homem, tem um inimigo atrevido, que não respeitou a presença de Deus e ousou contra Judá. E olha que inimigo terrível, lá da Etiópia veio, Zerá, verso 9, 14, 9. Zerá, o etíope, saiu contra eles. Esse homem não tinha discernimento do Espírito Santo. Não viu que Deus estava presente com Judá? E ele sai de longe para tomar o reino do homem de Deus. Do povo que está buscando Deus. E aí ele vem com um exército com 1 milhão de homens. Misericórdia. Isso é igual que esse filme que você assiste lá, os 300. Isso aqui tinha que fazer os filmes disso aqui. 1 milhão
de homens e 300 carros, e chegou a Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor. O que ele fez? É assim que faz uma pessoa que está buscando a Deus. Ela clama. A dificuldade aparece, ela vai para Deus. E ele agora voltou-se para Deus, clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor. Tu és o nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta grande multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. Isso aqui, gente, não dá para eu me deter em versículo muito não, mas, gente, isso aqui é fantástico, essa oração desse homem de Deus. Ele honrou a Deus demais com essa oração. E ele não está só falando, ele está vivendo isso. Lembra que ele tirou os ídolos. Ele está buscando só a Deus. Ele está confiando em Deus. Ele está falando com Deus. Então Deus viu verdade naquela oração. Sabe, Deus vê quando a gente ora com verdade, viu, pessoal? Deus vê quando a oração é mentira e quando ela é verdadeira. Então, vamos levar isso a sério. E agora, depois de falar com Deus aqui, a Bíblia diz que Deus então feriu os etíopes. Olha o verso 12. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... O Senhor... Pode ler mais um pouquinho aí que eu vou tomando uma água aqui, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Começou bem demais, mas vamos lá. Vocês estão nessa versão aqui, né? Ei, meu Deus, esse pregador que vem contra a Bíblia é difícil, né? Mas Asa e o seu exército os perseguiram até Gerá. Agora, quem está correndo, gente? Quem está correndo? O inimigo está fugindo. E o povo de Deus está nas costas deles. E a Bíblia diz que caíram tantos cuxitas que não houve sobreviventes. Eu vou dar um conselho para você: não mexa com quem busca Deus. É sério, gente. E a Bíblia diz: foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. Aquele exército Deus estava tratando como um exército dele. Que tremendo isso. Os homens de Judá saquearam muitos bens, ficaram ricos por aquela guerra. Só trouxe mais riqueza para eles. Houve saque. E a Bíblia diz aqui, verso 14 agora, por favor. Feriram todas as cidades de Gerá, olha lá, ao redor de Gerá, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois nelas havia muito despojo, porque esse pessoal estava tão certo da vitória, que já estavam levando a mudança deles com eles. Já estavam com a muda. Aí eles deixaram um pouquinho numa casa, um pouquinho na cidade, foram de muda, como diz o pessoal lá de São Paulo, né, de muda. Aí eles já estavam de mudança. E agora o povo de Judá vai lá e pega tudo para eles. Imagina, devia ter muita coisa boa. Carrão zero lá, aqueles os camelão, né? Você acha que camelo é barato? Tem gente que nunca viu o preço de um camelo. Tem camelo que custa 500 mil reais, tá? E tem camelo mais caro ainda, por isso que lá eles trocam por mulher. Tem irmão que falou assim: nó, que revelação. Vocês estão aqui ou não? E depois dessa vitória, o Asa, como que você acha que ele se sentiu? Ele ficou mais animado a buscar Deus. Aí o Espírito Santo vem e fala: olha, eu estou com vocês. O Senhor falou através do profeta: enquanto vocês estiverem comigo, eu vou estar com vocês. Enquanto vocês me buscarem, eu vou me revelar, eu vou me deixar achar. Olha, esse homem tomou um ânimo tão grande. A Bíblia diz que ele se fortaleceu, então. Ele ficou mais animado. E eu vou resumir aqui, ó. Verso 8, 15, 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras da profecia. Olha lá, assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed. Fica com o microfone para me ajudar na leitura, por favor. Vamos, segue lá, por favor, que aí descansa um pouco a voz. Filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de
toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim. Além disso, restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico de Salomão. Até as obras do templo que estavam paradas, ele tomou ânimo, falou, deixa eu arrumar isso aqui logo. Ele estava muito feliz com Deus, animado, ficou mais disposto a buscar Deus. E ele falou para o povo, veja aqui, vamos lá, versículo 12 em diante, por favor, me ajude aí. Tá. 12. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor. Me perdoe, volta no verso 10 em diante. 10. Verso 10 em diante. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras do saque que haviam feito. Pode seguir, pode seguir. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto, quer jovem, quer idoso, homem ou mulher. Pode seguir. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram o Senhor com toda a sua vontade, e ele deixou que o encontrassem, e ele concedeu paz nas suas fronteiras. Até aqui, meu Deus, que tremendo isso aí, hein, Diego? Que forte. Gente, cutuca o irmão do seu lado assim, dá um tempinho para ele, a revelação descer, cutuca, você está entendendo, irmão? Eu sei que ele enxerga, mas pergunta, você está vendo? Buscar Deus dá certo. Não, com todo carinho eu vou dizer para vocês uma coisa, é sério, a nossa geração de crentes hoje ora menos do que a geração passada. Eu estou inventando, estou exagerando? Nós estamos perdendo. Aí fica lá lutando com a força da carne, pelejando, chegando meio murcho na igreja. Está faltando oração, irmão. Busca Deus. A pessoa que busca Deus não significa que ela não tenha lutas, que ela não passe por desafios, que ela não enfrente o inimigo, que o Satanás não apareça na frente dela, não tente contra ela. A batalha continua, porém, a pessoa que busca Deus, ela sempre sai na frente mais que vencedora, ela sempre vence as batalhas. Essa é a diferença. Dá certo buscar Deus. Você talvez não tenha joelho de camelo, mas seria bom você fazer um propósito esse ano eu vou calejar esse joelho. Tem crente que não tem nada, não tem nem casquinha de nada no joelho. Um discípulo meu falou para mim assim, apóstolo, você não sabe a maior honra que eu tenho. E ele é rico, tá? O cara é abençoado. Esse homem eu restaurei, Deus me deu a alegria de trazê-lo de volta, de ajudá-lo a se reconciliar com o Senhor. Ele estava 5 anos afastado e ele está uma bênção hoje. E ele estava contando para mim a maior honra que ele está carregando com ele agora. Ele está com o joelho dele formando calo. Ele me contou isso com tanta alegria. Ele falou assim, meu joelho já está ficando calejado. Esse aqui é um discípulo de joelho calejado. Ó. Acorda cedinho para buscar Deus. Por isso está bonito assim. Ó. Funciona até para maquiagem. Melhora até o rosto da gente. Você busca a Deus, você fica melhor em todos os sentidos. Pega uma pessoa que não busca a Deus, que não tem vida com Deus, não tem vida de oração, e veja o rostinho dela para você ver. Ela fala com você assim meio para baixo. Está meio desanimada a vida. Ó dia, ó hora. Aí chora um problema, chora outro problema. Aí você pensa assim que ele vai virar o disco, que vai contar uma história nova daí um pouquinho, mas não, ele tem um outro problema para contar. Gente, mas quando você conversa com uma pessoa que busca a Deus, ela pode estar passando até por desafios, mas ela conta vitórias. Ela falou, venci uma batalha, esse tempo agora Deus operou um milagre, e ela vai contando os milagres, os feitos de Deus. Vale a pena buscar Deus, gente. Pega essa palavra hoje, essa palavra é chave para essa mensagem. Se você ficar só com essa palavra aí, você já entendeu tudo. Busca Deus. É o tema que nós tratamos aqui na mensagem principal do texto-chave. Deus disse, se vocês me buscarem, quase que eu falei mineirês, se vocês me buscarem, vocês vão me achar. Eu vou me deixar encontrar. Deus está a fim de ser achado. Só falta você tomar um ânimo de buscar Deus. Como é que eu faço isso, apóstolo? Coloca uma musiquinha desse celular que você só fica vendo aqui os negocinhos de ficar passando o dedo lá um atrás do outro, que isso é um vício. Coloca um louvor lá e ajoelhe para orar.
Coloca lá o irmão Guedes lá, como é que chama o Guedes lá, o primeiro nome dele? Rodrigo não, Guedes não, como é que chama aquele que canta lá? Deus te abençoe lá. Gabriel Guedes. Eu estava ouvindo essa madrugada ele. Coloca o Gabriel Guedes para cantar no seu celular aí, ó. Coloca os outros irmãos, coloca essa irmã aqui para cantar lá. E aí você vai ouvindo a voz da adoração, você vê que coisa tremenda, estava cantando, profetizando a palavra. Coloca os irmãos do louvor aqui e você começa você começa a buscar Deus. Gente, é tempo de buscar o Senhor. Oséias diz isso, capítulo 10, verso 12. Até que Ele venha e faça chover a sua justiça sobre nós. É tempo, é agora. É agora. O que Deus vai fazer aqui nessa igreja, o que a gente precisa aqui, o dinheiro que precisa, tem tudo. Deus tem tudo isso. E isso vai surgir quando nós começarmos a buscar mais a Deus. Vamos buscar Deus. Até fica mais fácil você orando mais. Quando o apóstolo falar que precisa de dinheiro aqui, você vai chegar aqui, onde é que eu pago? Onde é que eu passo o cartão? É mais rápido. Entendeu? Porque o crente quebrantado, ele é mais ele se doa mais, ele é mais generoso. O crente incrédulo, cheio de uns demônios perturbando ele, não abre a mão de jeito nenhum. Misericórdia. Fala para esse irmão assim, na hora da oferta, irmão, por favor, seja generoso. Tá bom? Deus está falando com você. Deixa eu respirar aqui para a gente continuar. Vocês estão entendendo até aqui, sim ou não? Amém. Agora esse homem fez um negócio aqui que para mim mexe comigo. Olha lá o versículo 16 agora, 15, 16. Por favor, apóstolo, me ajuda lá. Olha o que ele fez, olha a ousadia dele por causa de Deus. Vamos lá. O rei Asa chegou até depor Maca, a sua avó, da posição da rainha mãe, pois ela havia feito uma imagem repugnante da deusa Azerá. A Asa derrubou o poste, despedaçou e queimou no vale de Cedron. Isso aqui é muito forte, gente. Pode ler o próximo versículo. Embora os santuários locais não tenham sido removidos de Israel, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. 18. Ele trouxe para o templo de Deus a prata, o ouro e os utensílios que ele e o seu pai haviam consagrado. Não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Meu Deus. Gente, ele chegou com a avó dele, essa Maaca ali, mãe dele, na verdade é a avó dele. E ela era a rainha mãe por honra. Tinha um trono para ela, um lugar assim exaltado, uma posição honrada. Certamente devia ter um salarão bom também. E ele mandou tirar o trono dela, depois ela do lugar de honra. Tu não é mais rainha. Você imagina? Isso aqui parece até que é um desrespeito, mas não foi desrespeito não. Essa mulher estava desonrando a Deus. Ela estava conduzindo um culto a essa deusa Aserá. Ela estava conduzindo o povo para a idolatria. Ela estava sendo uma espécie de uma sacerdotisa do diabo. Ele falou, tu é minha avó, que é uma mãe duplamente, mas já que você está indo nesse caminho, desonrando o meu Deus, a partir de agora tu fica desonrada, você não é mais rainha, tirou ela do lugar de honra. E todo mundo viu que ele estava decidido mesmo a honrar a Deus. Será que você está honrando mais o seu parente, seu pai, sua mãe do que a Deus? Essa é uma conversa boa para a gente ter na igreja. Porque hoje em dia, deixa eu conversar isso aqui com você com calma. Esse homem foi muito ousado para mim, isso aqui é muito forte. Porque tem crente que quando vai casar, não consegue dizer não para o papai e para a mamãe, que fala assim, ó, meu filho, pode deixar aqui a festa, eu pago. Eu já vi isso lá no Paraná. A menina vai casar, o pai dá a festa. Deixa que eu vou pagar tudo, da festa é comigo. Mas como eu não sou crente e na família tem muita gente que toma uns golinhos, vai ter cerveja, vai ter bebida na festa. E aí, como é que fica? É a mesma coisa que Deus espera que a gente faça em honra a Ele, se posicione. Deus espera um posicionamento dos seus filhos nessas horas. Esse homem se posicionou com a avó dele. Falou, não, vovó, só está muito errada, só está honrando os demônios, só está trazendo maldição para a nossa nação. E ela não quis tomar um caminho certo do Senhor. Certamente houve uma conversa com essa senhora. Ela não aceitou abandonar os seus ídolos,
Então o rei Asa tomou uma postura séria com ela, você não é mais rainha. Tirou o trono dela, tirou os privilégios, depois ela da dignidade de rainha, mãe, e ela perdeu os privilégios. E quantos crentes não se posicionam em coisas mínimas? Vai casar, casa com Deus, quer a bênção de Deus e quer celebrar com o diabo. Casa com Jesus, casa com o Espírito Santo, pede a bênção do homem de Deus, mas na hora de colocar a música lá, coloca a música do Satanás para dançar. Ah, irmão, nós estamos fazendo pouca vergonha. Que aqui não aconteça isso não, em nome de Jesus. Tanto louvor bom para a gente colocar, tem até uns ritmos aí para quem gosta de pular um tuxe-tuxe, tem tudo. No reino de Deus tem tudo, e do bom e do melhor. Aí quer pôr lá o Satanás cantando. Aqui toca samba enredo. É samba enredo gospel. Os irmãos do samba enredo, do pagode, o pragode. Pragode, para Deus. Então, aqui é coisa do mundo, desonrando o Senhor, e são ídolos. Quantas pessoas não se posicionam a favor de Deus? Às vezes nas pequenas coisas, em casa mesmo. Um discípulo meu falou comigo assim: apóstolo, a gente estava fazendo caminhada, e estamos caminhando, e ele começou a me contar, lá na minha casa, o meu filho coloca cerveja lá na geladeira, apóstolo. Ele traz bebida para dentro de casa. Eu falei: quantos anos tem essa criancinha? Quando cerveja assim, já vejo que é um piá barbudo já, né? Piá, criança. Piá, desculpa a expressão lá de Curitiba, tá? Um menino barbudo. Eu falei: mas esse rapaz tem quantos anos, essa criança? Essa criança tem quase 30 anos de idade. Eu falei: tá comendo de graça lá ainda? Tá. Eu falei: rapaz, 30 anos de idade, é. Esse rapaz, ele já tem condição de casar, de ter a namorada, e a namorada também é para casa, você já sabe, né? É o tal do namorido. É namorado com marido, né? Que não é marido. E vivia lá na casa do irmão, e aquele negócio todo, e dormindo. Eu falei: mas rapaz, eu não posso dar muito detalhe não, porque esse trem está sendo gravado, né? Mas eu falei para aquele irmão: e você deixa essa cerveja lá, essas bebidas lá na sua casa, entra tudo isso lá? Ele falou: é, apóstolo, e tem algumas vezes a gente faz uma festinha, alguma coisa, e está tudo isso lá. Eu falei: será que tem algum problema? Eu falei: tem muito problema. Está na hora de você se posicionar com o seu filho. Você ensinou para ele os caminhos, o Senhor ensinei, mas ele está desviado, agora é assim. Eu falei: irmão, irmão, que bom que nós estamos tendo essa conversa. Corta. Diga para o teu filho que a sua casa é consagrada a Deus, seja sacerdote sobre o seu lar. Isso é uma questão de posicionamento. Diga para ele: meu filho, você é muito amado, você é bem-vindo, mas os seus demônios não são bem-vindos não. O Zé Pilinta que caminha com você, que gosta de tomar essas bebidas aí, não é bem-vindo aqui não. Aqui é o Espírito Santo que governa. Corta o barato dele, meu filho, para ontem. Diga para ele: eu te amo muito, meu filho. Esse menino já está precisando casar e conduzir a vida dele. Mas olha, aqui em casa não vai entrar mais bebida. Porque essa casa aqui, Jesus é o Senhor dela. E esse homem se posicionou. Tem pais que estão precisando de posicionamentos para honrar Deus. Esse rei fez isso. É mamãe, duplamente mamãe. É a vovó, digna desse trono por questão de honra. Ele falou: não, a partir de agora você não é mais rainha mãe. Tu está desonrando Deus, perdeu o privilégio. Ele depôs essa rainha, tirou o direito dela, destruiu a imagem que ela havia feito. Se você for estudar isso aqui, era um local de culto que ela havia construído. Mandou derrubar tudo. Mandou derrubar tudo, Lemos. Tem mais esse negócio de essa idolatria aqui não. Se posicionou em casa. É isso que está mostrando aqui para nós. Então se posiciona na sua casa para a glória de Deus, pelo Senhor. Mas quando é que você vai ter essa força para isso? Quando você começar a buscar Deus. Você vai ter muita força para resolver o que tem que ser resolvido. Pode ter certeza disso. E a Bíblia diz aqui então, como nós lemos aqui no finalzinho, esse homem estava com o coração perfeito com Deus. Gente, isso aqui é fantástico. Coração perfeito com Deus. A Bíblia diz que ele levou para a casa de Deus as coisas que o pai dele havia dedicado para Deus. Ele levou ofertas para a casa de Deus. Ele também levou, isso aqui você pode traduzir como as primícias, os dízimos, as ofertas. Ele levou dinheiro para a casa de Deus, riqueza para a casa de Deus. A Bíblia diz aqui no verso 18, ele trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo, ele também tomou a iniciativa de honrar a casa de Deus. Então ele levou para a casa de Deus ouro, levou prata. Que forte. Por 35 anos esse homem agiu assim com Deus.
E eu quero ser o Asa desses primeiros anos aqui, ó. Imitar o Asa desses primeiros anos. E tem uma coisa sobre Asa que muitas vezes eu já ouvi mensagens sobre Asa, mas eu nunca tinha visto discorrer sobre a história dele. Mas daqui para frente, no capítulo 16, é muito triste o que a gente vê aqui. E é por isso que eu disse para você, por favor, fique firme com Jesus até o fim. Vamos cuidar, gente, porque nós que já temos muitos anos de caminhada na fé, nós não podemos nos perder nos últimos dias da nossa vida. Nós temos que ser igual Paulo, né, que o apóstolo estava citando aqui. Paulo, ele termina a vida dele dizendo: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo tinha essa consciência. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu completei a corrida. Eu cheguei na linha, eu rompi a faixa da linha de chegada. Firme com o Senhor, guardei a fé. Eu não me perdi. Eu cheguei aqui firme e forte no Senhor. Quantos exemplos na Bíblia de gente que começou bem e terminou mal. Isso deve trazer um temor para nós. Para a gente não se acostumar, não. Eu tenho muita experiência já de igreja, de vida com Deus, e já não busca mais a Deus, porque acha que é experiente demais. Vamos parar com isso, gente. Quem achar isso está muito mal espiritualmente falando. Porque a tendência de uma pessoa que está buscando a Deus é a ser mais humilde, mais dependente. Quando é que a gente fica tão experiente que a gente pode ser independente de Deus, hein, pessoal? Existe isso? Não. Pelo contrário, quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se vê dependente dele. E agora é interessante aqui, que esse rei, no 36º ano do reinado dele, ele passa por uma guerra. Ele é provado de novo. E esse rei, o Baasa, que é o rei de Israel, vem contra ele. Ele faz uma fronteira lá, edifica para o pessoal não passar para o lado dele. Veja aí no verso 1. Por favor, Ramon, me ajude aí na leitura. Que aí vocês já vão entendendo. Pode ir lendo. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, atacou Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata, o ouro e o tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei de Arã, que governava em Damasco, com a seguinte mensagem: façamos um tratado como fizeram o meu pai e o teu pai. Estou te enviando prata e ouro, agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes dos seus exércitos que atacassem a cidade de Israel. Eles conquistaram Ijondã, Abel-Maim e todas as cidades de armazenamento de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a sua obra de construção de Ramá. Vim para cá por causa da luz aqui, a luz. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa havia usado. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: porque por você ter pedido ajuda do rei Arã, não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei de Arã escapou das suas mãos. Por acaso os cuxitas, os líbios, não eram um exército poderoso, como uma grande multidão de carros de guerras e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente. Por causa disso ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, constam nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 30º ano do reinado
ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos seus pés. Embora essa doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Ele foi sepultado no túmulo que havia mandado cavar para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito coberto de especiarias e de vários perfumes de fina mistura e fizeram uma imensa fogueira em sua honra. Gente, que triste esse final da vida desse homem, sim ou não? Sim. Quem já tinha percebido isso aí? Eu já tinha ouvido muita mensagem sobre o rei Asa nesse texto, mas eu nunca vi ninguém tratado de como foi o final da vida dele. Um dia eu quero escrever o livro sobre esse homem, a história de Asa, rei de Judá. E a primeira página do livro vai estar escrito um versículo no meio dele. E o versículo é 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Todos nós estamos sujeitos a cometer os erros que Asa cometeu. Nós precisamos temer a Deus, vigiar, nunca achar que a gente já tem experiência demais, que a gente é, não, eu sou tão maduro, nem precisa, esse negócio de oração, isso é para novo convertido. Essa palavra me causa um temor, homem de Deus. Eu vou pedir para você me ajudar com o violão ali, solando, por favor. Você pode ficar até sentado na muretinha ali, não tem problema não. Para ver se os irmãos ficam mais quebrantados ainda. Que eu vou só citar algumas coisas que esse homem fez muito erradas aqui. Para a gente não fazer igual. Não imitar o Asa do capítulo 16 aqui, ó. Do 36º ano para frente, esse homem só fez besteira. E ele foi indo de mal a pior. Porque tem gente que consegue agravar mais as coisas erradas ainda. Ele fez assim, ele agravou mais o problema. Primeira coisa que ele faz, ele está enfrentando um inimigo, que é um irmão. O Baasa é um povo irmão, são um povo de Israel, que agora está preocupado com a ascensão dele e resolve construir um muro de separação para ninguém mais passar para o lado dele. E aí a guerra é travada, começa-se uma confusão. E a primeira coisa que o Asa faz, esse homem que antes honrava Deus, esse é um erro de muita gente, viu, pastor Weimar? Esse homem que levou tesouro para a casa de Deus, esse homem que honrou Deus, tirando a idolatria do povo. Dentro da própria casa dele, ele se posicionou, a avó dele, vocês viram aqui, eu li agora há pouco. Se posicionou dentro de casa, se posicionou como rei, se posicionou na nação. Esse homem agora, a primeira coisa que ele faz, ele toca no sagrado. Ele toca naquilo que, para a gente, muitas vezes a gente acha que é só dinheiro. Mas na verdade é um Deus para muita gente. Ele pega agora aquele ouro, aquela prata, está no verso 2. Os tesouros que ele tinha dado para Deus. E ele pega para comprar um aliado, Ben-Hadad, ou Hadad, tinha que ser Hadad, né? Ben-Hadad, desculpa aí pessoal, rei da Síria, que habitava em Damasco. E ele agora faz uma aliança com esse homem, dizendo, fica do meu lado, abandona a aliança que você tem com outro rei lá, eu vou pagar mais. E ele pega os tesouros da casa de Deus, os tesouros da casa de Deus, e ele leva para esse homem, para comprar um aliado, para comprar um parceiro de guerra. Esse homem era para estar de joelho, clamando Deus igual ele fez a primeira vez. Vocês lembram? Nós lemos o texto, o que ele fez? Ele falou com Deus e eram verdadeiras aquelas palavras. E quando ele conversou com Deus, numa guerra muito terrível, 1000 soldados do inimigo tinham vindo contra ele. Quando ele falou com Deus, Deus prontamente se dispôs. O texto deixa claro que quem deu a vitória para ele foi Deus. Foi Deus que desbaratou aqueles inimigos. Mas ele agora, em vez de falar com Deus, ele vai falar com o rei da Síria. Fica do meu lado, eu pago mais, eu vou pagar melhor. Eu tenho dinheiro. E ele pega não só dos tesouros dele, mas ele pega daquilo que é de Deus. Ele toca no sagrado.
Deixa eu te dizer uma coisa. Quantas pessoas, porque pararam de buscar Deus, nos momentos da sua dificuldade, primeira coisa que ela faz, ela deixa de entregar o dízimo, deixa de entregar a primícia, deixa de ofertar a Deus. Quantas pessoas fazem isso? Muitas pessoas. Dentro da igreja está cheio de gente fazendo igual Asa. Você sabe por que você agora pega o sagrado e acha que está tudo bem, que Deus vai perdoar, que está tudo certo? Não tem muito problema nisso não, apóstolo Raimundo. Porque você parou de confiar em Deus. Você parou de ver que Deus pode suprir essa necessidade da sua vida. Primeira coisa que Deus usou o profeta para falar com ele foi: por que você não me buscou, rapaz? Por que você não falou comigo? Eu te abençoei tanto. Você não lembra lá aquela guerra? Eu lutei por você. Era muito maior aquele inimigo. Eu entrei na guerra, eu lutei por você lá. Eu queria te dar uma vitória nova. Só esperei que você buscasse a minha face. Essa foi a crítica que Deus usou o profeta para fazer a ele. Por que você não buscou? Eu vou te dar uma palavra hoje aqui de conselho. Se você está passando dias difíceis nas suas finanças, não deixa de entregar o que é de Deus, não. Não mexe no sagrado, não, porque dízimo é sagrado. Diga comigo: dízimo, primícias e ofertas são sagradas para Deus. Porque muitos para nós não acham que é sagrado, mas Deus diz que é sagrado. A Bíblia diz que a primícia é santa. A Bíblia que diz, não sou eu. A Bíblia diz que o dízimo é santo. Não sou eu que digo, a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Então, antes de você tocar no sagrado, fala com Deus. Busque a Deus. Recorra na sua memória aqueles momentos que Deus te socorreu e volte a confiar no Senhor. Não duvide do poder de Deus. Porque Deus não mudou, gente, nós estamos mudando, Deus não muda. Nós mudamos de fé muitas das vezes porque nós não estamos orando, não estamos lendo a Bíblia. Deus não muda. Deus continua o mesmo Deus. Ele é provedor, não mudou. Ele é Jeová Jireh mesmo. Ele é Jeová Rafá mesmo. Ele é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que nos dá vitória nas batalhas. Ele é a nossa bandeira, ele não mudou. Ele é Jeová Sabaote, o Senhor Deus dos exércitos. Nossa justiça, ele não mudou. Ele não mudou. Vamos buscar o Senhor. Eu fico imaginando Deus no céu olhando aquela atitude do Asa. O que ele deu para Deus, agora ele está tirando de Deus. Deus certamente se entristeceu muito com aquilo, porque aquilo é uma desonra à casa de Deus, é uma desonra ao próprio Deus. Repita comigo isso: desonra à casa de Deus é desonra ao próprio Deus. É desonrar a Deus. Você está desonrando a casa de Deus. Se alguém entrar lá na sua casa para desonrar a tua casa, você está desonrando a minha pessoa, rapaz. Você está na minha casa. Imagina alguém entrando dentro da sua casa, ligando a televisão e colocando coisas que não deve lá. Está ali desonrando sua família, desonrou você, o dono da casa. Desonrando a tua televisão lá, fazendo coisas que não deve, vai desonrar você. Você vai ficar ofendido com a pessoa. Deus quer que a gente tenha zelo pela casa dele. Ele chama a casa dele, sabe do quê? Minha casa é a casa do tesouro. Deus se agrada quando você vem adorá-lo aqui. Esse lugar lindo que Deus deu para nós aqui, ó. Irmãos, segunda grande besteira que esse homem fez, ele foi corrigido, e quando ele foi corrigido, ele estava tão alterado, estava tão mal, que em vez dele cair de joelhos, prostrado, porque Deus nos corrige, porque ele nos ama, sim ou não, gente? Hebreus 12. Qual o filho que o pai não corrija? Deus queria achar no Asa aquele quebrantado, aquele mesmo homem que quando o profeta foi usado para falar coisas boas, ele ficou mais encorajado. Era a hora agora dele, meu Deus, eu recebi uma dura, uma repreensão, agora era para ele cair de joelhos. Mas ele não faz isso. Aprenda uma coisa, vocês são um povo tão lindo, eu amo vocês, eu acho vocês tão chiques, gente, é sério. Eu estou falando de verdade, isso aí, vocês têm uma beleza do Senhor na vida de vocês que é algo impressionante.
Mas no dia que Deus usar esse homem de Deus aqui para corrigir, mas dar uma lambada com força nessa igreja, irmão, não sai da igreja por causa disso não, irmão. Dá um glória a Deus que você apanhou, sai alegre. Fala assim, hoje Deus tratou com a gente, usou o pastor, usou o nosso apóstolo. E eu estou todo sangrando aqui, estou todo arrebentado, todo doído, mas glória a Deus que é o dia dos filhos levar uma surra boa. E se Deus usou o homem de Deus com uma palavra dura naquele dia para corrigir a gente, certamente tem gente precisando aqui. Gente precisando aqui. Eu estava precisando. Obrigado, Jesus. Mas esse homem agora, em vez de aceitar a correção do Senhor, cair de joelhos, se humilhar, reconhecer o seu erro, sabe o que ele fez? Pega esse profeta aí, ó, botou no tronco, mandou prender o profeta, tratou mal o homem de Deus. Diga comigo, agravou o problema. O que o profeta falou para ele era só verdade. Não tinha nada de exagerado, tudo verdade. Era fato. Ele não buscou o Senhor. Ele não confiou em Deus. O orgulho subiu, ele não gostou. Orgulho. Olha o que ele fez lá com o profeta. Está aqui, ó. Porém Asa se indignou contra o vidente, ou profeta, verso 10, 16, 10. E o lançou no cárcere, no tronco. Como é que diz aqui na sua versão? Irritou-se, mandou prendê-lo. A RA dá uns detalhes, mandou pôr no tronco. E tronco, se eu não estiver errado, é porque ele levou umas chicotadas. Meu Deus, tem gente batendo no pastor. Sai do culto e sapeca o pastor. Coloca no tronco com a língua. Porque não gostou da repreensão. Deus está me usando aqui, né? É. Fala mesmo, não faz mais isso não, porque senão você vai agravar o problema. Apóstolo, não tem, você está inventando moda? Não, irmão, não invento moda não. Tudo que eu falo, eu tenho um versículo na Bíblia na cabeça. Eu tenho uns negócios que eu guardo tudo na cabeça. É lá no Salmo 105, diz assim, ó, não maltrateis os meus profetas, não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Diga, agravou o problema. Fala pro irmão, cutuca o irmão que está do seu lado aí. Você está entendendo, irmão? Dá uma olhada na bolota do zóio dele aí, vê se você está entendendo legalzinho. Não é fácil não, bobo, ser profeta. Não é fácil não. Vamos lá? Agora, esse rei maravilhoso que estava conduzindo o povo para Deus, está tão mal espiritualmente que ele começa a fazer o quê? Oprimir o povo. Ficou mal. Lembra que eu falei para você? A pessoa quando está buscando a Deus é diferente. É gostoso estar perto. Agora ele começa a oprimir alguns do povo. Sabe por quê? Porque teve gente que não gostou da atitude dele. Teve gente que percebeu, o Asa não está legal. As coisas não estão mais como eram antes. E ele começa a perseguir as pessoas. Ele começa a oprimir. Meu Deus. A Bíblia não diz os detalhes de como foi essa opressão, mas com certeza, vindo de um rei poderoso que nem ele, sabe lá o que aconteceu, hein? As coisas não estavam legal mais. E aí Deus fica, eu imagino Deus olhando lá do céu para ver se esse homem toma um jeito de mudar o coração. Eu imagino o rei não está feliz mais. Ele agora já não está mais em paz 100%, nem ele consigo, nem com Deus, muito menos. E também ele não está em paz com muitas pessoas, porque ele está oprimindo. Eu pergunto para vocês, você acha que o pessoal está todo mundo feliz, aplaudindo? Não, meu irmão, acabou a paz. Acabou a paz. Vai devagarzinho, eu tenho que ir com calma aqui, nós já estamos nos finalmente. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí a Bíblia diz assim, ó, que no 39º, verso 12, por favor, apóstolo Ramon, me ajuda aí, verso 12 lá, ó, no 39º. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora essa doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas apenas dos médicos. Está aí, ó. Buscar o médico é errado, gente? Sim ou não? Não, o médico é anjo de Deus na terra.
Temos aqui uma doutora, aqui, uma médica aqui, ó. Tá trabalhando. Nela não? Não, é irmã. Meu Deus do céu, esses irmãos gêmeos é fogo, né? A benção. A gente confunde, né? Esses dias esse meu discípulo estava na academia malhando lá. E ele vai para academia, né? E ele chegou e me viu lá na academia malhando. Na academia que ele malha. E falou, não, o apóstolo está malhando. E ele nem me falou nada que ele está aqui. E ele falou, nossa Deus, ele está pegando um peso pesado. Eu estava com uns negócios grandes lá, uns... Né? Você falou para mim, né, que estava impressionado com o peso que eu estava subindo lá. Ele falou, mas por que ele não me falou para a gente estar juntos aqui, né? E caladinho. E ele foi chegando perto. E falou, não, mas eu aposto mesmo. Mas quando ele chegou mais perto, não era eu, era o sósia. E esse sósia mora lá perto da gente, que eu não sei onde. Eu falei, Deus abençoe que ele faça tudo certinho para não dar problema. Ele estava malhando, eu até fiquei com uma fama boa, né? Vai que alguém passa, acha que eu estou malhando, né? E pegando muito peso, a gente estava forte. E ele falou assim, apóstolo, o homem parece demais contigo. Eu falei assim, eu já estou sabendo. Já me mandaram a foto dele. E esse irmão é crente, está na vigília. E quando me mostraram a foto dele na vigília, eu falei, não, eu não estou lembrado de eu estar nesse lugar, gente. Mas que lugar legal. E eu olhava. Eu falei, não, mas é demais. Agora eu estou bem que eu emagreci, agora forçado pela bariátrica, né? Mas ele estava demais parecido comigo. Falei, graças a Deus que agora deu uma diferença boa. Eu não estava acreditando que não era eu. Eu não estava acreditando que não era eu. Aí eu falei, não é eu não. É o cidadão lá. Ainda bem que ele estava na vigília, imagina. Que maravilha, né? Igual a irmã aqui que está na casa do Senhor, aqui representando a irmã dela. Também, né? Glória a Deus, Deus abençoe. Não é errado buscar os médicos. O Asa foi atrás dos médicos. Certamente tinha muitos médicos ali no seu reino para servi-lo, né? O rei. O sistema de saúde poderoso. Especialistas. Buscou os melhores especialistas para cuidar dos pés dele. Deus permitiu que ele fosse ferido na estrutura dele. Os pés falam de estrutura. Aquilo ali era uma situação que deveria remetê-lo ao entendimento de que a estrutura dele estava abalada. Os pés falam também dos mensageiros de Deus da paz. Ele levava o nome de Deus, ele estava honrando a Deus, ele estava levando a palavra para as pessoas buscar ao Senhor. E agora, esse homem deixou de buscar Deus. Esse homem agora estava desonrando a casa de Deus, estava desonrando os ungidos de Deus, perseguindo alguns do povo que eram contrários àquela forma dele agir. E em vez dele se humilhar, reconhecer que aquela situação era Deus permitindo um tempo para ele refletir, abrir os olhos, voltar para Deus, voltar a buscar Deus. Deus deu 2 anos para ele sofreu 2 anos sofrendo enfermidade. A Bíblia diz que é uma enfermidade grave. A minha versão diz assim, ó, que ele, no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés, e a sua doença era em extremo grave. Quem cuida dos pés sabe que tem muitas terminações nervosas nos pés. Tem gente cuidando de sarando os outros só fazer massagem nos pés. Imagina o sofrimento desse homem não dormindo, noite e dia sofrendo dessa doença dos pés, que eu não sei que doença é essa. Se alguém souber, me conte aí, por favor. Mas tudo que Deus queria é que ele buscasse ao Senhor. E ele não confiou no Senhor, ele não recorreu. O texto diz, ele não recorreu a Deus. Ele não foi para Deus. Em outras palavras, ele não se humilhou. Ele não voltou o coração para Deus. Buscou os médicos, buscou o homem, em outras palavras. Ele não buscou a Deus. E como ele tinha feito um decreto que quem não buscasse a Deus morreria, o decreto serviu para ele também. Deus ainda deu 2 anos de misericórdia para ele. 2 anos. Talvez tem gente aqui que Deus está dando misericórdia. Talvez está encerrando os seus 2 anos. Tem pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor e está no seu orgulho ainda, o narizão empinado. Irmão, baixa a bola desse orgulho que ele vai te levar para o fogo do inferno. Para de ser soberbo. Cai desse orgulho hoje. Se humilha para Deus. Peça perdão a Deus. Para de ficar com raiva do pastor, do profeta, do homem de Deus, do teu líder.
que Deus usou para falar com você no momento que você estava errado. Você está sofrendo, sua vida não está indo bem, você já está enfermo e não está reconhecendo que Deus está permitindo isso para ver se você se acorda, para ver se você discerne que você não está indo bem, que as coisas não estão legal mais. Já perdeu a paz em casa, perdeu a paz nos seus negócios, já não tem mais paz, agora está doente. Se tem alguém afastado do Senhor, dos caminhos do Senhor aqui hoje, caia do seu orgulho hoje. Volta para Deus hoje, sabe por quê? Quem não busca a Deus morre mesmo. E tem gente que morre até fisicamente, morre longe de Deus. Então hoje é uma chance para você se consertar e voltar para Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.